Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui novamente trazendo um assunto super interessante e importante para as nossas vidas. Vamos estar falando sobre o autismo, mas antes disso, roda a vinheta. Aqui hoje com a minha amiga querida, tá? Eu falo que é minha amiga porque a amiga da minha amiga é minha amiga também. Isso aí. Juliana. Nós vamos estar aqui, né, Juliana, falando de um assunto assim super interessante. Juliana, primeiramente, gente, preste atenção. Olha a camisa. Olha só. Eu falei Bom, assim, gente. eu falei assim, Juliana, se eu soubesse disso, eu tinha feito uma pra mim. Mas olha o que ela preparou. Olha, gente, como a gente vai estar falando sobre o autismo. Você fez, né, Juliana? Isso. Esses brochezinhos. Eu fiz no Dia Mundial do Autismo, né? Aproveitei, né, esse dia para estar fazendo, né, e também ajudando as pessoas na conscientização, que é para as pessoas cada vez mais saberem, né, como é que é, né, o autismo, tudo direitinho. Show! Mas olha só, muito importante, gente. Eu vim aqui na casa da Juliana. Eu tô, né, com o meu álcool, ando sempre com a minha máscara. Eu tenho duas, tá, gente? Eu tô pegando assim, mas só pra mostrar que eu tô de máscara. Mas eu tenho uma outra limpinha ali. Então a gente tem que se proteger. Vou colocar aqui atrás. E no vídeo anterior também, que vai estar aqui em cima, que eu gravei com a minha querida Rosana, eu quero que vocês acompanhem também. Nós estamos aqui hoje para falar de um menino, que é um menino muito esperto, né, Juliana? Coraçãozinho Que mora bem Enzo, aqui. tá? A gente vai estar falando aqui do Enzo, a Juliana vai estar trazendo relatos, experiências. Hoje o Enzo está com quantos anos? 6 anos. Tá com 6 anos. E ela vai falar dessa trajetória aí. O Enzo vai aparecer aqui, gente, pra dar uma luzinha aqui pra gente, tá? E é assim mesmo, tá? Quem tem uma criança assim autista, a gente sabe que eles são tão naturais que são até mais do que a gente. Muitas Pois é. vezes, né, Ju, a gente fica preocupada. Eu e a Ju tava aqui, preocupada, a Ju me ajudou aqui, a gente dá um jeitinho e o Enzo não tá nem aí. O Enzo tá aqui à vontade. Vai embora. Se vocês escutarem um sonzinho, também é ele ali com o telefone dele e ok, tá? E Juliana, a gente vai estar aqui falando sobre o autismo. Afinal, o que é autismo? Eu separei aqui um pouquinho aqui que fala sobre o autismo no dicionário. É polarização privilegiada do mundo dos pensamentos, das representações e sentimentos pessoais, com perda em menor ou maior grau da relação com os dados e as exigências do mundo circundante. Então, gente, isso aqui é um pouquinho que é sobre o autismo cientificamente. E a Juliana vai estar trazendo pra gente a experiência dela, o que ela tem feito e presenciado até esses 6 anos do Enzo e como tem sido também pra Juliana, tá bom? Juliana, posso chamar de Ju? Com certeza. Mais íntimo, tá, gente? Com Ela certeza é amiga pode. da minha amiga Jéssica, então como eu te falei aqui no início, minha amiga também. Então, Juliana, você me fala um pouquinho como é que foi a sua gestação do Enzo e o nascimento dele. Bem, vamos lá. Minha história é bem longa, mas assim, quando eu descobri, né, da gravidez do Enzo, foi a coisa mais emocionante da minha vida, porque eu sempre quis ser mãe, né? Mas eu nunca tinha, né, não tive nenhuma gravidez, né? Graças a Deus não tive nenhum tipo de aborto. Então, a chegada do Enzo foi muito preparada, né? E sobre a gravidez dele, graças a Deus foi uma gravidez muito boa. Eu não tive aborrecimento, nem tipo de sangramento, nem nada. Então, foi uma gravidez muito tranquila. Então, como você está falando aqui, uma gravidez tranquila, por que é importante a gente falar, gente? Porque muitas pessoas, Ju, não sabem, não conhecem, né, esse mundo autista, esse mundo do autismo, e às vezes se torna um tabu. E não é. Se você tiver informação, e procurar saber como você lidar, as coisas fluem, tá? Porque o autismo, as crianças, assim, são naturais, né? Claro, né? A gente vai falar E nem aqui mais à toda frente. gravidez, porque muita gente pensa assim, né? Porque houve alguma coisa na gravidez. Não, não é assim. Porque o autismo, cada autista é diferente.
cada autista, né, quando você descobre, tem alguma coisa diferente. Então, nem todo diagnóstico é parecido. Sim, importante isso também, essa informação. E vocês não sabem como pra mim tem sido. Então, pra cada assunto que eu tenho trazido aqui no canal, pra mim, Ju, tem sido assim um aprendizado. Porque... Pode deixar ele. A gente vai aprender a mexer com massinha também. É bom, ó, canal é cultura, tá, gente? O Enzo vai estar ensinando aqui pra gente. Vai estar trazendo aqui cultura pra gente com a massinha dele. Então, Ju, a cada vídeo eu tenho aprendido um assunto que eu tenho trazido. Então, foi minha primeira gestação, né? E foi uma experiência que você fica assim, meu Deus, o que vai ser, né? Será que você vai ser uma boa mãe? Como é que vai ser essa experiência, né? E eu costumo dizer que Deus, ele vai formando tudo, né? Porque a mulher, desde o momento que engravida, né, Deus vai preparando ela para ser mãe, né? Só que eu não, né, esse tempinho atrás, eu não sabia que Deus iria me colocar ser mãe especial. E foi uma experiência muito boa. O Enzo, para completar assim, seu aninho, ele, na gravidez, né, ele não se mexia muito, né, ele era super tranquilo, né, dormia até mesmo na hora do parto, Enzo lá dormindo e a mamãe lá já com 8 horas já pra tá ganhando e o Enzo lá dormindo. Então fomos se adaptando, né, conforme, né, eu fui aprendendo, eu fui me adaptando, né, com as coisas. E o Enzo, né, conforme foi passando os meses, né, a gente começou a perceber algumas coisinhas, né. O Enzo, ele demorou a sentar, o Enzo demorou, ele olhava pra gente, mas ele não olhava tão fixamente, né, o Enzo não engateou, né, ele andava igual soldadinho. Alguns brinquedos, o Enzo, ele não pegava, por exemplo, carrinho. Ele pegava o carrinho, ele virava o carrinho e ficava, né, nas rodinhas. As mães falam isso. E brinquedo, ele não se interessava por brinquedo, ele gostava de garrafa PET, por exemplo. Era a brincadeira preferida dele, a garrafa PET. E foi aí que a gente foi notando, né, que tinha alguma coisa que, mesmo eu não sabendo, né, pelo fato de ser o meu primeiro filho, eu não imaginava. Entendi. Seria. Isso aí que você falou foi até um aninho, ele estava no processo de aprender a andar, poder engatinhar, como uma criança nessa idade, ela tem esse início, né? Tem algumas crianças que tardam também, né? Tem. Então, por isso que é muito difícil esse diagnóstico. Não tem como, assim, é muito difícil, porque cada criança tem um processo, cada criança tem um jeito diferente, né? E o Enzo, ele demorou muito a andar também. O Enzo demorou a andar e conforme foi passando, né, foi que a gente foi percebendo que tinha alguma coisa, mas a gente não sabia exatamente o que era. Entendi. É muito interessante também esse notar, né, que nós como mães, a gente tem que estar assim, atento às coisas que têm acontecido com as crianças, o desenvolvimento dia a dia. Então isso aí que você falou é muito assim, importante. Não é que toda criança, como você falou, vai virar o carrinho para cima ou não vai segurar um brinquedo ou determinado brinquedo, mas assim, é percepção de mãe, gente. É um feelingzinho, é um pozinho mágico que Deus coloca assim sobre nós, que a gente tem essa sensibilidade. E aí a percepção, e com o médico, aí ele já estava com quantos aninhos? Então, quando eu descobri, né, então, o que acontece, né, foi uma amiga, né, que ela trabalha já trabalhou com crianças autistas, né, e ela, na época, né, da família, e ela falou comigo, Ju, né, até acendeu aquela luzinha. Só que assim, a gente sabe que para os pais é muito difícil você... porque é um balde de água fria, né? Eu costumo dizer assim, é um balde de água fria porque você não sabe, não é pelo fato de que a criança, porque a criança é autista, não, é porque você não sabe o que vai acontecer com aquela criança, você não sabe se aquela criança vai ter uma vida normal, você não sabe, você não sabe, você entra como se você estivesse entrando dentro de um buraco, né? Então ali a gente começou a perceber algumas coisas. Aí
o que que acontece, né? Então, com 2 anos, quando o Enzo fez 2 anos, o Enzo faz aniversário dia 30 de março. E dia 2 de abril é Dia Mundial do Autismo. Então, com 2 anos, foi quando a gente começou a pesquisar, né, algumas coisas para abordar, porque na época não tinha. Na época não tinha, ninguém nunca tinha falado de autismo, eu não sabia como é que era, não sabia o que fazer. Então, você entra num mundo que você, né, você sabe que você precisa ajudar a criança. Né? Então, em primeiro lugar é sempre isso. Eu costumo muito dizer que na parte dos pais, né, os pais eles têm que enfrentar. Porque existe o luto. Existe luto. Mas você tem que ver que a criança ela depende de você. Então depende de você correr atrás. Depende de você ir lá, ser firme. Que não é fácil, né? Não é fácil a gente... você sabe que possa ser, mas também você ainda vai receber o diagnóstico. Então você fica assim, espero que não seja. Porque você pensa que é um atraso que a criança tem. Por exemplo, o pediatra do Enzo, né, na época, ele falou que poderia ser um atraso, que não era nada. Mas mesmo assim a gente foi firme para correr atrás, para saber realmente. Isso aí que você falou em relação a ser um atraso, eu tenho isso também como primeira importância, porque quanto antes, tá? Você diagnosticar, mais fácil para a criança, é o que você falou. Há um luto, sim, mas você não tem nem esse tempo. Você tem que, ser rápido, porque... Que se chama o diagnóstico precoce. Precoce, e para você também ter aquele diagnóstico ali feito e já partir para a criança. Claro que aí mais à frente aqui no vídeo a gente vai estar falando também da parte emocional da mãe, mas assim, o principal nesse momento da descoberta é a criança, porque para estar ativando o cérebro dele, para ele ter uma sociabilidade dentro assim da normalidade. Que assim, eu não sou especialista na área, mas eu sou mãe, né? Então assim, o que acontece? Eles costumam assim dizer assim, mais ou menos, que eu vou explicar como é que funciona, né? Os neurônios dele. Tem sempre alguma coisinha que tem que ser ligado, porque os nossos todos são ligados. E os deles não. Então tem que ter um estímulo. Né? Então, por isso que fala sobre o diagnóstico precoce, porque você tem que começar logo, que é para a criança ir se desenvolvendo né, algumas coisas, habilidades, né, até comportamento, tudo. Sim, ou seja, o que para uma criança, eu não gosto nem de usar assim, essa palavra normal, porque todas as crianças, né, todo mundo pode ter a necessidade que for, é normal, mas com uma necessidade diferenciada. Então, quando a criança vem com esse diagnóstico do autismo, essa necessidade dele de ir um pouco à frente, né? Ele sempre tem que estar um pouco à frente para ele poder não se atrasar. Como ela falou aqui da ativação de neurônios, enfim. Então essa parte assim, gente, é muito importante. Então que vocês observem as crianças. Não é que você vai ficar... E muito importante mesmo, tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas têm mania de falar coisas que não estão muito por dentro do assunto, e aí você fica cheio de pensamentos errados. Então procure uma pessoa certa, um médico especialista para estar te orientando. E daí você, né, Ju, você vai... Isso, porque assim, né, como eu te falei, a gente não sabia de nada. Então, a patroa da minha mãe, né, dona Solange, e ela falou sobre, se eu não me recordo, na época ela falou sobre o GAAP. Então, né, o pai do Enzo começou a pesquisar sobre o assunto. Então, a gente conseguimos um contato de Petrópolis, que tem o centro lá, né, de crianças especiais do GAAP, né, que lá é até uma ONG. E conseguimos marcar, né, uma consulta com o Semiano Flores, que foi lá onde foi diagnosticado o autismo do Enzo. Olha só que interessante. E realmente foi Deus, né? Porque como na época a gente não sabia de nada, não tinha como saber como seria, o que seria. Então a gente precisava ter a certeza do que estava acontecendo para, né, mesmo sendo doloroso, mesmo sabendo que seria uma reação. A gente não sabia qual seria, né, a nossa reação, mas que a gente tinha certeza, ajudar o Enzo. Então foi exatamente isso que a gente fez. E como você está falando aqui, né, Ju, é de extrema importância esse primeiro passo, porque é ali que vai trilhar o caminho da criança, e é como a gente está falando aqui do Enzo, porque ali atrás, naquele diagnóstico, Enzo está com 6 anos, a Ju
Foi quando o autismo entrou na vida dela, como ela passou a conhecer esse assunto. E nós não somos obrigados, Ju, a estar por dentro de todos os assuntos. É aquilo. A partir do momento que foi apresentado, ela correu atrás. Acredito que até hoje você busca. Olha a camisa dela, que linda, tá toda personalizada. Eu ganhei um broxinho. Então é assim, a gente se dedica e podendo levar também um conhecimento e o que ela fez, como que ela atentou pro Enzo até é um hoje. aprendizado todos os dias. É isso aí, todos os dias. E aí, nesse meio todo, já veio as terapias, né, Ju? Isso. Muito importante também, ela vai falar aqui um pouquinho. Então, o Enzo, ele faz, né, desde quando começamos, tivemos o diagnóstico, né? Então, a psicóloga conversou muito com a gente sobre, né, o assunto. E ela até ficou surpresa na época, porque a gente aceitou muito bem. Então, assim, teve um momento ali de choro, de luto, né? Mas foi muito pouco, porque, como eu falei, a nossa preocupação é ajudar ele, né? Então, quando ela falou que o Enzo, realmente o Enzo, né, era autista e que ele precisava... Porque quando isso acontece, você fala assim, o teu mundo, ele faz assim, ó, sabe? Você não sabe o que você vai fazer, o que você precisa fazer, o que tem que fazer. Então, quando eu falo assim que a importância da clínica, a importância, sabe, do profissional estar ali te ajudando, o carinho que eles têm, o Enzo tá lá até hoje. E eu não pretendo tirar ele de lá, até pelo fato de que o autismo não tem cura, então é pelo resto da vida, né? E ela nos ajudou muito, sabe? Eu fiquei muito feliz, né? Ela ficou muito surpresa, porque ela falou que a maioria tem pais que saem de lá xingando, tem pais que saem de lá, não, você tá doido, não é isso, meu filho não tem isso. E a gente aceitou totalmente diferente. A nossa preocupação era saber o que eu vou fazer agora. O que eu ia fazer, como é que eu iria fazer, como é que eu iria inserir o Enzo nessa questão toda. Aí, ele pegou aqui, filho. Pega aqui, ó. Qual é a letra? Bota assim. Aí, gente, é assim mesmo, tá? Então, ela conversou com a gente, né? Como eu falei, ela ficou muito surpresa pelo fato da gente ter aceitado bem, né, a questão, a situação. E ali mesmo ela falou assim, olha, nós temos, né, o acompanhamento. O Enzo, ele pode estar iniciando com a fono, com a pedagoga. Gente, eu vou com a minha colinha aqui, que é muita coisa. Ele iniciou com a fono, com a pedagoga e com a psicóloga, né? E logo, se eu não me recordo, acho que na semana seguinte, alguma coisa assim, já começamos já a fazer o tratamento. O Enzo faz toda quinta-feira. E ela indicou, né? Ela falou assim, como o Enzo ainda não estudava, ela falou assim, a primeira coisa, colocar o Enzo numa escola que é para ele se socializar com as outras crianças. Porque como ele era filho único não, né? Ele tem o irmãozinho dele, mas não morava na época com a gente. Né? Então ele não tinha contato com criança, né? Pelo fato de não ter muita criança em volta dele. Aí o Enzo começou, né? Aí logo em seguida eu já corri atrás, eu consegui a escolinha, Raio de Sol. Tia Gabi, beijo. Começou nos tratamentos, né? Quanto na escolinha, quanto no tratamento. E logo depois também ele começou no GAAP, que é a ONG, né? E lá ele faz informática e faz fisioterapia. Uma coisa também que eu tenho assim aprendido, Jô, é que como é importante não só o Enzo ou quem tem assim um grau de autismo, as terapias. Isso. Terapia, seja ela uma natação, uma informática, um futebol, dependendo de cada criança. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, o neuro. O Enzo faz acompanhamento com o neuro, né? O Enzo esteve primeiro com a doutora Ana, né, que fazia a parte de homeopatia, e vimos que, né, a homeopatia não estava dando tanto resultado. JCTV, bate aqui. Yes! Que lindo, gente! E aí fomos para o doutor André, né? Então hoje o Enzo se trata com o doutor André, né? Que o neuro, ele é muito importante nessa parte. E o Enzo também faz musicoterapia com o tio Wallace. Beijo, tio Wallace! Ó, gente, cheio de dedicações Enzo aqui. Faz, né? Enzo faz o trem, que lindo! Vamos falar pro tio, como é que é o nome da tia? A tia da escolinha dele. Tia Shirley. Tia Shirley. A tia Shirley. Gente, tia Shirley, minha prima, coraçãozinho, ó. Tia Shirley, tá? Minha prima, gente, coraçãozinho aqui, professora do Enzo. O Enzo, ele iniciou no Raio de Sol, né? E ano passado ele fechou, que ele fez a Jardim 3. E esse ano, no primeiro ano, aí ele foi pro Cantinho Feliz.
Olha, gente, ó, essa turminha toda aí que ela tá falando aqui, Faz parte gente, da vida ó, dessa criança. parte do Enzo, inscrevam-se no canal, deixem like de vocês, hein? Que legal, Ju, e assim, é muito importante essa parte aqui, essa fase que você tá falando, do início, né, da criança, o início do Enzo, com aqui a percepção da mãe, acompanhando os médicos, a terapia, o colégio, porque para ele se socializar. Então, olha só, tudo é um quebra-cabeça, né, Ju? Sim. É uma conexão que vai fazer o Enzo lá na frente não ser tão dependente. Eu acho que isso também é uma parte, assim... eu costumo principal. muito dizer essa questão, né? Porque assim, com o Enzo, só nós dois em casa. Então assim, como é que a Juliana faz para segurar todo esse pepino? Gente, não é fácil. Imagina. Não é fácil, né? Então eu costumo dizer que eu tô criando o Enzo pro mundo, não pra mim. Eu não coloco o Enzo dentro de uma bolha. Não coloco. Eu costumo muito falar com ele, agir com ele. Até porque o Enzo não é doente. Ele é uma criança totalmente normal. Ele só precisa de alguns ajustes, algumas coisas, né, que precisam ser feito. Na hora de falar um eu te amo, que é muita coisa, eu sempre falo pra ele também, né, mas na hora de brigar... O amor é tudo. Tudo. Na hora de brigar, na hora de chamar atenção, de ensinar ele, principalmente o Enzo, hoje em dia ele põe a mesa do nosso café da manhã, almoço e janta. O Enzo me ajuda com as coisas. Então, assim, eu coloco ele para fazer algumas atividades em casa, que é para estar também estimulando, porque isso é muito importante, a estimulação, né? Você tem que ter estimulação. Então, eu procuro sempre lidar assim com ele. Então, como você está falando, Juliana, de colocar o Enzo para fazer algumas coisas, para te ajudar, até para a criança, o Enzo também não se sentir fora do nosso mundo, porque o mundo é um só, gente, o espaço é um só, vocês dois. Então ele tem que estar inserido nas suas atividades. Boneco de neve. Mostra o bonequinho do Enzo. Olha o bonequinho mostra. de neve. Olha aqui. Tá lindo, Enzo. Parabéns, filho. E então, assim, é importante. Como a gente está vendo aqui, a vida do Enzo dentro da normalidade, só que com umas atividades a mais, né, Juliana? Nós vamos estar aqui encerrando esse primeiro bloco, porque um assunto muito bom, né, Juliana? Como é bom. E assim, eu amo falar sobre ele, sobre as coisas, sobre as situações. E pra mim tem sido assim muito gratificante, gente, porque cada vídeo eu saio com um conhecimento, com uma experiência que eu vou levar pra minha vida. Vocês ativem o sininho para não perder o próximo vídeo que vai sair nessa sexta-feira, certo? Até a próxima!